Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sou docente do Seminário Teológico Canaã. Sejam bem-vindos a esta videoaula da disciplina Epístolas Paulinas. Capítulo 5, segunda carta aos Tessalonicenses, a perseverança até a vinda de Cristo. Introdução do capítulo. Paulo tinha como objetivo conscientizar os Tessalonicenses a perseverarem até a volta de Cristo. Ou seja, Paulo continua nesta segunda carta, assim como ele terminou na primeira, a falar sobre a vinda de Cristo. Estudaremos neste capítulo sobre o progresso espiritual dos crentes. Falaremos sobre a vida de Cristo e as manifestações do anticristo, a eleição para a salvação e, por fim, as advertências finais. Este capítulo está dividido em 4 pontos: o crescimento da fé e do amor, a vinda de Cristo e as manifestações do anticristo, o anticristo e no item ponto 4, o último ponto, eleitos para a salvação. Vamos ver o conceito de eleição para a salvação. Item 5.1, o crescimento da fé e do amor. Nós tivemos a oportunidade de ver na videoaula da primeira carta aos Tessalonicenses que existia dentro da igreja dos Tessalonicenses uma trilogia cristã, que era a fé, o amor, a esperança. E, portanto, esta era uma marca muito forte na igreja dos Tessalonicenses. Nesta igreja, era uma marca muito forte. O amor, principalmente o amor, porque o amor é a base da vinda, ou melhor dizendo, é a base do cristianismo. Mas nesta igreja tinha uma trilogia da fé, do amor e da esperança. E vamos agora falar mais um pouco sobre a fé e sobre o amor nesta igreja. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus do tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação que vos atribulam. Então Paulo aqui faz uma ação de graças pelo crescimento da fé, do amor, da paciência dos Tessalonicenses, que estavam vencendo as dificuldades. E nesse ponto, essa condição de crescimento da fé, do crescimento do amor, e da sua capacidade de resiliência, de resistência, eles estavam se tornando cada vez mais dignos e aprovados para entrarem no reino de Deus. Então Paulo fez aí uma ação de graças por este comportamento digno desta igreja, que significa ser também um modelo para nós. No versículo 6 em diante, Paulo, então, ele vai dizendo: se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulações que vos atribulam,
E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O apóstolo Paulo continua dando ação de graças pelo comportamento exemplar dos Tessalonicenses. Ele diz que para os crentes em Jesus existe a promessa de descanso e glorificação. E para aqueles que são descrentes, o castigo eterno. Podemos até colocar de forma mais enfática, ao invés de castigo eterno, a condenação eterna. No item 5.2, Paulo agora vai falar sobre a vinda de Cristo e as manifestações do anticristo. Ou seja, vai fazer algumas revelações a partir desses preceitos escatológicos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, aqui ele fala sobre o alerta contra as heresias na igreja, né? Quando ele diz, nós aqui estamos exortando a vocês, para que não demovam a vossa mente e nem fiquem perturbados por espírito ou por outra qualquer palavra. Ou seja, não permitam que heresias adentrem a igreja. E fala também sobre a parúzia, que aqui ele denomina como o dia do Senhor, ou seja, a volta do Senhor Jesus. Fala sobre a parúzia. Parúzia quer dizer a volta, a vinda do Senhor Jesus. Do versículo 3 até o 8, vamos fazer uma leitura aqui, e ele vai dizendo: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Paulo aqui agora fala sobre o caráter do homem da iniquidade. Fala aqui sobre a aparição do anticristo, a manifestação do homem do pecado, porque nos últimos dias nós teremos uma tríade governando o mundo: o anticristo, controlando politicamente e comercialmente o mundo, o falso profeta
um grande líder religioso realizando uma religião mundial com apoio ao anticristo, e teremos Satanás outorgando essa autoridade ao anticristo e ao falso profeta. Um dos sinais da vinda deste iníquo, ou seja, do anticristo, que aqui Paulo diz que é exatamente aquele que se levanta contra tudo que é de Deus, e ele, no momento oportuno, vai assentar-se no trono, no santuário de Deus, e vai dizer: agora todos os povos da terra têm que me adorar, porque eu sou Deus. E um dos sinais, são vários os sinais, mas um dos sinais mais contundentes e importantes é o da apostasia, o sinal antes da vinda de Cristo. E o que é apostasia? É o abandono da fé. Por acaso Cristo, ao voltar, vai encontrar fé neste mundo? E, portanto, estes são os elementos apontados por Paulo para a chegada do anticristo. No item 5.3, Paulo continua a falar sobre a vinda de Cristo e as manifestações do anticristo. Então, no ponto anterior ele apontou a chegada e agora vai falar sobre estas manifestações. E aí essas manifestações ele coloca como características, né? Então vamos fazer aqui a leitura da segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 9 ao 11, que diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E aqui, Paulo aponta neste texto características do anticristo em toda a sua operacionalidade. Ele vai se levantar e vai demonstrar a eficácia do poder de Satanás. Vai mostrar não só a sua capacidade intelectual, de conhecimento, para, nos 3,5 anos primeiros, realizar uma aparente paz neste mundo, e nos 3,5 anos finais, realizar a quebra, a ruptura de seu pacto feito com o mundo. Ele dirá ao mundo: vocês têm que me adorar. Ele dirá ao mundo que só Ele é Deus. Ele perseguirá aqueles que for totalmente contra. Haverá o domínio político mundial por parte dele. O domínio comercial. Ninguém compra, ninguém vende, a não ser com a ordem dele, com a anuência dele. E, portanto, aqui ele vai demonstrar alguns sinais de poder, mas trará consigo também prodígios de mentira, trará engano da injustiça, realizará a operação de erros para dominar a terra. E, portanto, esta será as características do anticristo diante de toda
à humanidade. Item ponto 4, 5.4, vamos falar dos eleitos para a salvação. Alguns fatores que o apóstolo aqui delineia para a salvação, para a eleição. E isso está escrito na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 ao 15. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E aqui o apóstolo, ele faz ação de graças e ação e exortação para que, como elementos, fatores para a eleição, para a salvação, o cristão deve cada vez mais santificar-se. E santificar-se significa ser separado do pecado. Santificar-se significa ser consagrado a Deus, separado para Deus, como nós tivemos oportunidade de registrar em aulas passadas. Mas também um outro fator muito importante é a fé da verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Esta é a palavra que restaura. Esta é a palavra que nos coloca na condição de estarmos com a verdade. Nós não somos donos da verdade, mas estamos com a verdade que é Cristo Jesus. E esta verdade, cada vez mais, é colocada no nosso ser, pela fé. A fé em Cristo Jesus. Paulo faz algumas advertências finais. No capítulo 3, a partir do versículo 10 até o 15, quando ele, então, diz assim na palavra do Senhor: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com aquele, para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ou seja, Paulo aqui faz algumas advertências finais, dizendo para se apartar dos desordeiros, não cansar de fazer o bem e não se misturar com os desobedientes. Chegamos ao final desta videoaula.
Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir.